Precisamos falar sobre a capacidade da Terra. Geramos descarte o tempo todo, muitas vezes sem nos dar conta de que a gente gera lixo a cada dia, a cada hora e a cada minuto, de uma forma inconsciente e inconsequente. Pensando na urgência do consumo e o consumo exacerbado, hoje a gente vai falar sobre os limites da Terra, os limites ambientais. Hoje eu convidei a Karin Rodrigues, autora do blog Por Favor, Menos Lixo. Hello, bem-vinda! Como é que você tá por aí? Tudo bem. Nas suas redes, você oferece uma série de dicas para as pessoas terem uma relação mais próxima com reciclagem, apoiar produtores locais. Para quem está começando hoje e não tem a menor ideia como é que faz para começar, quais são os primeiros passos? Quais são os primeiros passos para uma mudança de hábitos? Bom, eu costumo dizer que mudar hábito não é apenas você fazer algo de forma diferente, e sim você desconstruir completamente a imagem e o conhecimento que você tem sobre algo. Então, quando nós aprendemos que o lugar de lixo é na lixeira, a gente parte da premissa de que é para o lixo existir e é para ele ser descartado na lixeira. O desperdício zero e esse movimento e a sustentabilidade também, né, eles propõem, na verdade, que não haja lixo. Então, não é nem para o lixo existir. Então, quando você fala isso com uma pessoa, a cabeça dela entra em parafuso, né? Ela fica como, mas ela começa a pensar em tudo que ela descartou naquele dia e falou, mas como é que eu faço, né? Então, como essa revolução assim é muito grande, o que eu sempre proponho para as pessoas é, primeiro, entenda quais descartes você produz no dia a dia. Então, o primeiro passo é olhar para eles e encará-los, né, e entendê-los. Então, juntem os descartes da sua casa, não os orgânicos, obviamente, porque senão vai estragar. Juntem os descartes secos, né, dá uma lavadinha, uma limpadinha. Vai juntando ali numa caixa de papelão, no mínimo uma semana. O ideal é um mês, de todo mundo que está na casa. Então, todas as embalagens de alimento, de cosméticos, de limpeza. Depois de uma semana, se você não puder mais continuar guardando, você tira uma foto, faz uma listinha da quantidade, do que era, e descarta. Se você conseguir juntar para o mês inteiro, melhor ainda, porque aí você depois vai olhar para aquilo ali e você vai conseguir ver o volume. E aí você imagina que aquele volume ali, daquela coisa, nunca vão sair da Terra. Eles vão continuar no planeta para sempre, né? Independente se vai ser reciclado ou não, aquele tipo de material ali vai continuar no planeta. E aí você começa a olhar, tá bom, o que eu posso fazer diferente? Ah, isso aqui eu usei, por exemplo, 5 unidades desse multiuso em um mês. Caramba, será que eu posso usar 4 unidades? Então você vai olhando para os itens e você começa a questionar sobre eles, sobre o seu consumo, sobre a quantidade, né, de coisas que você usa, e depois você passa para as alternativas biodegradáveis, você passa, né, a pesquisar sobre cada item. Então você escolhe um item e você vai desconstruir a sua imagem em cima daquele ali, e aí sim você muda de hábito. E como é que começou esse seu interesse em ressignificar a sua relação com o lixo? Era Natal 2014. Eu estava assistindo um programa de televisão. Apareceu uma reportagem de uma menina, uma moça, né, uma jovem moça, em Nova York, e que em 3 anos todo o lixo dela cabia num potinho pequenininho, assim, acho que eram uns 500 ml. Estava mostrando como ela vivia, como ela fazia, e na mesma hora fez sentido para mim. Fez assim, é óbvio, né? Assim, não produzir lixo, porque lixo é uma coisa ruim, né? Se lixo não fosse, se lixo fosse bom, a gente não jogava fora, a gente guardava ele pra gente, né? E na mesma hora fez sentido. E aí, a partir de 2015, eu comecei a experimentar. Eu comecei a ler o blog dela, comecei a ler outros blogs, comecei a buscar informação, olhar para os meus descartes, olhar para as minhas coisas e comecei a fazer mudanças. Na minha infância, e eu já tive contato, muito contato assim com natureza, com também compostagem na escola, com aula de horta, com outras coisas que já me faziam entender que existem coisas ruins, né, prejudicando o meio ambiente. Então, você já teve a sorte de vir de uma educação onde trouxe para você uma certa consciência. Exato. Ah, isso é uma sorte, né? Eu acho que o É, grande
pilar da nossa relação com tudo ao redor, né? Com nós mesmos e com a matéria, com a natureza, vem desse lugar de entendimento de onde vem o que a gente consome, e isso é muito importante, nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu acho que o principal, por exemplo, o meu tio de consideração, ele é biólogo marinho. Então, eu cresci brincando no mato e com ele pegando os bichos e me mostrando. Então ele me mostrava uma aranha e ele contava tudo de maneiro que a aranha faz. Então eu não olhava para a aranha e fazia, ai que nojo, sabe? Eu não olhava para um bicho e achava ele tipo feio, assim. Eu olhava para o bicho e eu ficava encantada porque ele tinha um monte de coisas maneiras. Então eu cresci, na verdade, eu não cresci com consciência de lixo ou de sustentabilidade, mas eu cresci admirando a natureza e vendo a beleza dela e a importância dela pra gente, sabe? E qual que é o conceito do zero waste? A gente sabe que é desperdício zero, mas é possível reciclar tudo que a gente tem? Ótima pergunta, né? Lá no início, eu vou dizer assim, mais ou menos uns 20 anos atrás, a sustentabilidade, ela estava muito ligada na ideia da reciclagem, né? Você tinha, acho que, 3 R's, que era reduzir, reutilizar e reciclar, se eu não me engano, né? O desperdício zero, zero waste, na verdade, ele traz 5 R's, que é o primeiro é refuse, recusar, o segundo é reduce, que é reduzir, o terceiro é reuse, que é reutilizar, só o quarto, que é reciclagem, que é recycle, e o quinto seria o rot, que seria apodrecer ou compostar, né? Então, seguindo essa sequência de R's, o que sobraria seria só o orgânico. Reciclar, na verdade, não é uma solução. Então, não é uma ideia, o zero waste, ele não fala de reciclar. Ele parte do princípio que antes da reciclagem já existe muito desperdício, já existe muita coisa e nem tudo é reciclável. E o que acontece com essa ideia errada, digamos assim, ou equivocada da reciclagem? Por exemplo, eu tenho aqui esse copo, tá? Um copo de plástico. Então, isso aqui, ele vem do petróleo. Aí você sintetizou, transformou num plástico, tá bom. Então, o que é a reciclagem? A reciclagem é você pegar esse material aqui, você derreter ele e você transformar ele num novo material. Então, vamos supor que esse copo tenha rasgado, quebrado, algum problema que ele deu, não pode mais usar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele para reciclagem. Mandei ele para reciclagem, transformei ele numa matéria-prima para se transformar em outro objeto. Aí, eu transformei ele nisso aqui. É o mesmo plástico, é o mesmo material. Eu transformei ele nisso aqui. Coloquei no molde e transformei nisso. Agora, eu te pergunto, sumiu? Não sumiu. Entendeu? Então, a reciclagem não tem milagre. Nada some. Nada some. A reciclagem ela não é uma solução por causa disso, mas ela é claro que é uma etapa muito importante. Então, o ideal da reciclagem seria a gente parar de extrair matéria-prima virgem, pegar o que já está na superfície da terra, reutilizar tudo, reciclar tudo que está aqui e se manter nesse nível. Então, o movimento Zero Waste, eu acredito muito que ele é possível sim, na esfera pessoal, porém, é óbvio que a gente também precisa que na esfera de estrutura sistêmica isso também mude, né? Você sabe que eu tenho uma relação muito forte com o mar. Teve uma época, um período que eu trabalhei como garbologist, que era gari. Dentro dessa função a bordo, eu era responsável em separar o lixo e fazer a entrega na chegada no porto. E aí eu me lembro que eu fiz uma rota da Grécia até o Egito, eu simplesmente vi todo o lixo da travessia para o mesmo lugar. Então, assim, foi de uma frustração tão profunda, porque por mais que você tenha uma iniciativa que eu acho que é fundamental, como qualquer cidadão consciente em tomar, ainda tem a questão do governo, como é que aquele governo se posiciona com o lixo, como é que aquele país se relaciona com o lixo. Então, é um desafio tão grande, eu nunca vou esquecer desse episódio no mar, assim, nesse período. O que você acha? As autoridades também precisam se posicionar. Quando a gente fala de governo, quando a gente fala de empresas, a gente está falando de pessoas. Eu trago muito para minha responsabilidade de cidadã, mas quando a gente tem que mudar de paradigma, a gente traz uma revolução pessoal que também vai se espalhar para o nosso estilo de vida, o nosso conceito de vida, o nosso trabalho, né? Então, quando você vê uma empresa que ela segue a premissa da sustentabilidade de verdade,
é porque o diretor, os donos, os acionistas, sei lá, eles já mudaram ou quando a legislação pressiona. Se nós temos hoje adultos inconscientes ambientalmente, é porque eles algum dia já foram crianças que não receberam educação ambiental. Assim, a gente chegou num momento de crise, de poluição tão grande que nós não vamos todos, né, 7 bilhões de pessoas mudar, nem 3,5 bilhões de pessoas vão mudar ao mesmo tempo. Cada um tem um tempo de entender as coisas. Então, ao mesmo tempo que nós, enquanto indivíduos, precisamos rever os nossos hábitos e fazermos opções mais conscientes, a gente também precisa que a estrutura de cima para baixo mude. Mas eu me pergunto muito, assim, será que a gente reutilizando o plástico na construção de plataformas, estradas, a gente vai também criar um outro problema? Então tem que, de repente, fazer uma releitura de como usar essa matéria de um jeito sustentável a longo prazo, né? Não é só a solução daquele momento, até porque qual o impacto que vai ter aquelas micropartículas de plástico que vão Exato. entrar no solo. A mesma preocupação que eu tenho imensa com as ilhas de plástico pelos oceanos. A gente já está vendo Uhum. essas nanopartículas sendo consumidas por espécies marinhas e é óbvio que isso acaba afetando a nossa vida de várias maneiras. E por nós mesmos, né? Já existe um estudo, na verdade, que está sendo conduzido na Europa. Eles pegaram, acho que 9 candidatos, né, para pesquisa e eles fizeram testes com as fezes, né? E a pessoa vivia a vida dela normal, tipo normal. E aí eles analisaram as fezes deles e não tinha nenhum deles vegetariano nem vegano. Todos eles faziam consumo de carne e algumas pessoas faziam mais de peixes, né? E eles acharam partícula de nanoplástico e também os elementos químicos do plástico nas pessoas, né? Então, assim, já está na gente. Eles não podem comprovar nada porque a pesquisa foi pequena. Agora eles estão pesquisando mais a fundo, né? Mas, assim, já está na gente, né? Tá na água, tá em tudo, né? Ou tá respirando, ou tá em tudo. Então, realmente, assim, a gente vai enfrentar aí no futuro um problema muito grande, mas é por isso que eu digo, tem que parar agora, entendeu? Não dá para ficar produzindo mais. A gente precisa, assim, na minha cabeça era muito, mano, para de produzir isso, cata o que tá no mar, cata o que está no meio ambiente, investe em reciclagem, utiliza o que já está aqui e começa a introduzir pesquisa para isso a longo prazo mesmo. Mas e o lixo invisível? A internet. A cada vez que a gente faz um download, a gente guarda vídeos e fotos na nuvem. Como que a gente se relaciona com o lixo invisível? Não se relaciona, né? Lixo invisível. As pessoas nem sabem o que isso quer dizer, né? Eu acho tudo muito desafiador e eu acho que o lixo invisível. Porque também tem o lixo indireto, né? Porque, por exemplo, quando eu vou comprar granel, eu levo meu saquinho de pano, daí eu coloco ali, peso ali e eu não gerei o lixo. Só que aquela castanha, ou aquele arroz, ou aquele grão que veio a granel, ele veio muitas vezes num saco ou de papel craft ou um saco que chama de ráfia, que é de plástico também. Então, aquilo ali também acontece, né? Então, você vê que é todo um sistema, né? Eu acho que o lixo invisível é uma das coisas, assim, mais desafiadoras mesmo, porque você precisa analisar cada etapa dele, onde que acontece o que em cada momento, para você conseguir fazer um sistema que ou compense isso ou que não aconteça. Então, é mais um problema de estrutura, né? E como a gente não está vendo, então é muito mais difícil de você se mobilizar por isso, né? E eu até li o outro dia na ONU um estudo que foi feito no último Dia Nacional do Habitat, falando que mais de 2 bilhões de toneladas de lixo são geradas por ano pela humanidade. 99% desses produtos que compramos são jogados fora em 6 meses. Será que tem alguma técnica de reciclagem relâmpago que dê alguma esperança para a gente, Karine? Então, em média, assim, em muitos países, a média é 1 quilo de lixo por dia, por pessoa. Quando você analisa esses descartes, em média, 50% do descarte de um país, de lixo de um país, é orgânico. Então, assim, 50%
do lixo, né, dos resíduos, na verdade, dos descartes gerados, poderia ser compostado. A outra parte dos descartes, na verdade, é um retrato do que é a sociedade moderna e, né, contemporânea. Quando eu falo, olha para o seu descarte, a maioria das coisas que você descarta são embalagens, né? Embalagens de comida, embalagem de coisa que acaba rápido, como produto de limpeza e cosmético, né? Quando você olha para aquilo, você pensa, tá, mas eu não preciso dessa embalagem, eu preciso só do conteúdo. Então, na verdade, a gente está falando de uma coisa que aconteceu, né, no mundo, que é as coisas vêm de muito mais longe. A gente não consome mais local. Antes você consumia diretamente dos produtores, a coisa vinha fresca, a coisa vinha de trajetos mais curtos. A nossa própria sociedade se desenvolveu de um jeito que hoje você precisa, entre aspas, você precisa de embalagem. Você, na verdade, você tem que desmistificar a sua necessidade de precisar daquilo ali. Então, não existe milagre. A gente precisa mudar, a gente precisa realmente investigar, estudar e criar. Eu não acho que seja impossível. A questão é ter o interesse. E dentro da sua rotina, o que você fez, aplicou, que mudou, que transformou a sua realidade? O que você acha que ainda precisa fazer para se considerar ainda mais ativa dentro da lógica do descarte zero? Antes disso tudo acontecer, eu tava me sentindo, assim, eu tava até, falei assim, caramba, eu tô bem, assim, claro que você sempre pode fazer mais, sabe? Só que quando você faz, quando o seu consumo é só pra você, é muito mais fácil. Quando você coloca outras pessoas envolvidas, o desafio é muito maior, porque não necessariamente aquela pessoa tá paralela no seu nível de consciência, né? É desafiador e é difícil você não produzir lixo, porque o sistema, ele na verdade ele é feito para você produzir lixo. O melhor que a gente pode fazer é, a cada passo, uma evolução, um dia por vez. Sempre, sabe? Eu me coloquei num lugar em 2016, assim, né? Final de 2015 até final de 2017, realmente reduzir tudo. E aí, depois que eu cheguei nesse lugar e que eu falei, tá bom, eu já sei fazer, chegou no momento para mim que eu falei, se eu quiser fazer mais agora, vai ter que ser na estrutura, vai ter que ser dentro de ativismo, vai ter que ser espalhar a ideia, vai ter que ser entrar em contato com os partidos políticos e com os candidatos, né? E mudar a legislação e vai ser dentro disso, porque não dá mais para eu reduzir o meu descarte. E também eu nem acho que seja esse o caminho. Eu acho que nós não temos que ficar fazendo tudo, porque a estrutura precisa também mudar, sabe? As pessoas, elas podem dar o seu melhor, respeitando o seu limite, entendendo também até onde para elas é saudável, sabe? Sem se culpar também, porque a gente também, né, a gente às vezes fica se massacrando e também não é a solução, mas eu acho que se tiver que escolher por onde batalhar ou por onde fazer mais, é no campo da estrutura. Se você pudesse nomear um país exemplo, um país que não está indo muito bem em termos de descarte, quais seriam eles? Nenhum país está indo bem. Existem alguns países que têm um índice de reciclagem super alto, né? Como, por exemplo, Coreia do Sul, Japão também, eles tipo, reciclam tudo. Isso é interessante, né? A gente pode aprender muito com eles. Do mesmo jeito que tem outros países que queimam o lixo e transformam em gás, mas também sobram resíduos, também tem um impacto. Então, não é que ele não esteja produzindo lixo, ele só está dando um outro fim para isso, né? E para fechar, a gente queria saber o seu status, qual o seu relacionamento com o planeta, Karine? Ai, que susto, gente. Eu já ia aqui. Já ia dizer taurina, solteira. O meu status de relacionamento, assim, é de entrega, sabe? De comprometimento. Porque é muito fascinante, assim. É muito... Nossa, quando você olha realmente, assim, para a natureza, sabe? É tão incrível. Eu estava em Narok, que é uma região Maasai, né? E aí eu fui para um ecolodge lá e eles falavam que reciclavam, que era tudo, né, ecologicamente correto, e tal. E aí eu fui fazer uma caminhada com o guia Maasai e aí eu fui catando, né, lixo assim que eu não aguentava ver, tinha muito microplástico. Eu fui catando. Aí quando a gente chegou de volta no ecolodge, eu falei assim: onde é que é aqui a reciclagem, né, a separação? Daí ele me levou lá nos fundos e aí tinha feito de madeira, assim, de umas estacas de madeira, 3 tipos, né? Um vidro, um metal e um plástico. Aí eu, legal, né? Aí eu peguei
peguei a minha bolsa, né? E aí era tudo plástico, joguei no negócio de plástico e aí eu olhei aquilo, aí eu falei assim, mas não tem gestão de descarte aqui, tipo, não tem não tem, não vem, assim, não tem nem água encanada, sabe? Aqui, tipo, a água vem do poço e as pessoas carregam água para trazer para cá. Então, e aí eu saquei que eles ali, eles queimam. Então, tipo assim, eles separam, mas eles queimam. E eu falei assim, gente, é isso, a gente está realocando lixo, a gente está tirando o lixo da nossa casa e está levando o lixo para um canto qualquer e está enterrando, e o lixo está ficando ali enterrado. Isso é um aterro sanitário, né? E aí ali, assim, foi um momento que eu fiquei mal, eu fiquei muito mal. E aí você começa a entender com o seu corpo inteiro o que representa isso, né? E aí você fica assim, quando eu fui para um lixão em Dandora, eu vi todo aquele descarte. Você entra para uma parte do rio e tinha umas mulheres limpando o descarte para ser reciclado. E aí eu perguntei, eu tenho isso gravado, eu perguntei para ele para onde vai isso aqui, né? Aí ele fala, a gente joga no rio. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou, não tem para onde a gente jogar, então quando não cabe mais a gente joga no rio. E aí na mesma hora eu conectei com o oceano, na mesma hora eu pensei, nunca vai acabar. Se a gente continuar produzindo coisa, vai continuar jogando no oceano, porque é para onde você pode enfiar, é para onde você pode jogar, sabe? Porque não tem como você fazer aterro sanitário no mundo inteiro, né? E aí na mesma hora eu vi os animais, eu vi tipo, né, aquela assim, foi Cenário muito catastrófico ao tocante. redor e atenção, não Exatamente. conseguir atender, resolver isso no hospital. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal, dividindo com a gente práticas, maneiras tão importantes de se relacionar com a Terra através do lixo que a gente gera. Hoje a gente falou com a Karin Rodrigues, autora do blog Por Favor, Menos Lixo, baseado na filosofia Zero Waste. Nas redes dela, ela compartilha uma série de informações, conhecimentos, dicas imediatas nessas transições ecológicas para a gente poder ter melhores práticas sustentáveis. E se você gostou desse vídeo, curtiu esse bate-papo, então deixa aqui a sua curtida, ative o sininho, indique para os amigos, compartilhem. Um beijo, muito Valeu. obrigada, até!